Boa tarde, amigos do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação de mais um capítulo do que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. Porém, gostaria de dizer para que você não fizesse uso indevido dessas informações, para não trazer mais maldição sobre a terra. Somente através de nós é legalmente você fazer uso dessas informações. Está aqui em minhas mãos o capítulo 7 da parte A, que traz o seguinte tema: perfil e mérito da fé do investidor e preparativo com o estatuto para iniciar a obra. Esse capítulo ele tem 54 versículos. Versículo 1: e pouco a pouco, com muito cuidado, deve reter recursos para fazer reserva e fundo para capital de giro nos negócios, cortando desperdício, extravio, pagamento indevido, roubo e outras perdas. Versículo 2: os investidores que decidem investir poderão ser impedidos de continuar investindo para ser evitada a concorrência imposta entre as regras do jogo pelas vantagens e desvantagens obtidas na prática. Versículo 3: as vantagens dadas na aparência pelo comerciante que ganha para alimentar a economia externa é feita somente na aparência, ao ser elevado o movimento e ganho nos negócios, tendo um bom ganho à vista e na mesma forma perda em segredo. Versículo 4: assim, iludido pela formação feita pela aparência, são irresistíveis ao que assim vivem, com o entendimento feito pelo que se vê, e não vê a operação secreta, por isso atua sem qualquer impedimento. Versículo 5: são convencidos numa firmeza feita pela aparência, não dá fé das boas obras, e sim pelo momento recente presente, com o efeito produzido para gerar firmeza na consciência. Versículo 6: portanto, o investidor que se deixar levar pelo formato de um entendimento aparente está incapaz para investir em nossa estrutura, porque seu entendimento está sujeito a ser produzido e reproduzido em período variável. Versículo 7: a variação criada para fazer oscilar a mente do investidor de um lado para outro, especialmente criada para mudar o formato do seu entendimento e recambiar seus planos para o próprio objetivo dos controladores. Versículo 8: o controle feito sobre seus negócios é roubado com a criação e produção do momento instável, feito para dar noção e direção pelo momento aparente. Versículo 9: criado instabilidade nos negócios, indica ao seu entender algum tipo de mudança que deve ser feita, desejada pelos cambiadores. E se os negociantes aceitar a mudança em troca da volta da estabilidade, terás o que queres. Versículo 10: ao ser aceito a estabilidade, terás melhoria nos negócios, porém ainda fica sujeito a ter a volta da instabilidade, caso haja necessidade de usá-las novamente, sobretudo perante a rejeição de nossa estrutura livre, que opera abalando o controle cambial. Versículo 11: para nós, os problemas que nos são criados, numa tentativa de nos fazer mudar de sentido, não lhes surte efeito desejado, e são obrigados a sempre instabilizar os negócios dos que lhe estão sujeitos para os motivar a nos perseguir. Versículo 12: atribuindo a nós culpa em suas dificuldades que são criadas e que por sua vez é gerada pelos próprios que administram a situação, não por nós, que temos parte com os que controlam, que não temos parte com os que controlam, criando dificuldade a outros. Versículo 13: as vantagens que mostramos aos investidores vêm pelo conhecimento e esclarecimento das dificuldades e soluções, e como deve proceder, resistindo à adversidade com êxito. Versículo 14: então, e não temos disponível vantagem financeira momentânea a curto prazo, mas somente informações capazes de dar entendimento convicto e consciência, para assim obter a conquista.
Versículo 15. Com isso, a conquista é um mérito próprio de quem vence. Não lhe atribuímos posse já conquistada por nossos intermédios, senão apenas o direito de conquistar dos atuais posseiros. Versículo 16. E a conquista vem pela fé e conhecimento atualizado e obediência ao que deve obedecer, não somente por estar bem informado, porque há conquista de direito de posse e toma posse na prática após feito o resgate. Versículo 17. A firmeza convicta nas informações atualizadas é a disposição a obedecer. Já a fé para resistir à obediência diante da adversidade, pois não superamos ela para o investidor, mas somente fornecemos informações técnicas para que por si mesmo prevaleça. Versículo 18. Não nos limitamos somente a nos organizarmos e planejarmos e tomarmos posse de bênção, mas de fato possuirmos, regido pela lei e direito, pois consta em nossos planos critérios legais para resgate e posse. Versículo 19. Não usamos o que nos ouvem apenas para dele tirarmos tempo com palavras e metas que não temos critérios definidos, porquanto quanto há resultado prático no que fazemos pelo bom planejamento, que leva em conta os obstáculos e dificuldades, e que requer tempos necessários para superá-los. Versículo 20. Além disso, analisamos os limites de capacidade de cada indivíduo e situação que pode ser gerada por ocasião da chance que nos damos, feito pelos que o controlam. Versículo 21. Ainda temos tempos e paciência para esperar, e não usamos a necessidade de tê-las como pretexto de sua obrigação nos aceitar, porém como preferência voluntária de cada um. Versículo 22. Temos um rico e poderoso presente de Deus a todos os crentes, mas mostra-se como não tendo qualquer valor para que, com o que parece ser não seja, e o que ainda não é, passe a ser. Versículo 23. Ainda não temos domínio sobre o grupo de pessoas para que, através de nossos personagens, possamos produzir com suas obras o que já planejamos. Por isso nossos planos ainda não se realizaram. Versículo 24. Se ainda não há prática naquilo que desejamos, precipita em optar quem julga-nos pelo que fazemos, a qual ainda não temos obra na prática, para que sejamos julgados por ela. Versículo 25. Ainda não começamos a edificar nosso edifício, apenas estamos arquitetando o desenho técnico estrutural e o acabamento das obras. Estamos convocando e selecionando os obreiros para iniciar a obra do Senhor. Versículo 26. Nossos obreiros serão os responsáveis para iniciar a obra do Senhor, já arquitetada. E esses personagens serão os trabalhadores da obra do Senhor, e pelos seus feitos veremos os frutos do que vão plantar. Versículo 27. Serão os artistas dos espetáculos aos anjos e ao mundo, direcionados e dominados pelo poder da fé no Senhor. Terão a função de fazer acontecer a vontade própria do Senhor para os homens. Versículo 28. E por não ser possível nos mudarmos para conquistar domínio próprio sobre a obra do Senhor, trabalham para que, de qualquer jeito, seja esvaziado sem ouvintes nossas preciosas informações que já estão disponíveis a todos. Versículo 29. E assim nos produzem no trabalho sem frutos e resultado importantes, com a mesma semelhança dos que já estão edificados e operando os frutos desejados em seus planos. Versículo 30. E desta forma nos qualifica no mesmo nível dos que trabalham edificado, e que os frutos que produzem não condizem com a vontade própria do Deus verdadeiro, mas mentem dizendo ser. Versículo 31, dando a entender a todos que o mal e a mentira faz parte da vontade de Deus para os homens, pois já fazem o que não há mais que acrescentar ou mudar, e ainda rejeita quem pensa que de forma contrária. Versículo 32, portanto ainda não iniciamos a obra do Senhor, apenas estamos preparando o modelo de desenho do templo que há de ser construído e edificado. Versículo 33,
Nada ainda temos do que desejamos e planejamos, porque ainda nos cerca aquilo que não desejamos, mas esperamos com paciência a realização de nossos planos. Versículo 34. E esperamos com paciência o justificado para tomarmos posse do que já conquistou o direito, ainda na capacidade para criar e legislar regras, critérios e recursos que pode ser usado para justificar terceiros adequado para isso. Versículo 35. Tudo porque ganhamos direito conquistado obedecendo a Deus, onde é especial e nos dá o poder de produzir leis complementares para compor as normas já estabelecidas. Versículo 36. Não criamos novos estatutos, apenas aperfeiçoamos para melhor esclarecer o regimento das leis de Deus, usando a lei da liberdade, para que todos que vier a obedecer seja justificado pela fé única em Cristo. Versículo 37. E para se chegar ao domínio da lei livre, no domínio da fé em Cristo, usamos a lei já estabelecida para vos conduzir a Cristo, caso seja obedecido. Versículo 38. E quem quiser ser justificado pela fé em Cristo, terá que primeiro obedecer às leis já estabelecidas, interpretação de forma correta, também orientação bem certa. Versículo 39. E se fazermos o que ainda não nos produz os frutos que almejamos, o que queremos que seja mudado ainda é insondável, mesmo dando a entender que buscamos um objetivo desejado. Versículo 40. Porquanto o desejo individual é apenas uma vontade voluntária emitida pelo uso da liberdade, sendo uma porção usada para compor a grande vontade divina. Versículo 41. Minha vontade é a nossa vontade, que organiza um plano coletivo que sem dúvida será realizado. Deus é conosco, quem será contra nós? Versículo 42. Se digo o que penso e escrevo o que me é revelado, pois isso é notado a semelhança suprema de Deus. Cumprimento de nossos planos é alcançado a santa promessa feita desde o princípio. E bem claro fica que não me projeto para único, individual, coletivo. Versículo 43. Pela lei busco o melhor, primeiro ao meu próximo, depois a mim mesmo. Contra a lei, o melhor primeiro a mim, depois, se possível, ao meu próximo. Versículo 44. Quando fico favorável à lei, o meu próximo não tem oportunidade de ficar na mesma posição, porque num grupo de 3 pessoas, somente um pode usar o raciocínio da obediência, pondo seu próximo com prioridade até o melhor e o obediente, o pior. Versículo 45. Porém, o obediente não pode ficar em única posição, para não deixar seu próximo sem chance de ter momentos como obediente, como sempre sendo servo e nunca servir. Versículo 46. Por isso, depois de ficar com longo tempo do lado da lei, pondo seu próximo com prioridade em ter o melhor, deve mudar para um pouco tempo, alternando o momento, ficando contra a lei para beneficiar seu próximo com o direito de ficar do lado da lei favorável a ela. Versículo 47. A lei foi feita para todos, pois todos devem ter livre acesso a ela, embora uns obedecem para tomar posse das bênçãos corruptivas e outros para ganhar o direito à herança eterna, incorruptível. Versículo 48. Mas ninguém conquista direito divino de Deus contra a sua santa lei na prática. E quem conquista direito de posse, ficando contra quem obedece à lei, pode tomar posse de herança corruptível, estando de acordo, fazendo uma divergência combinada. Versículo 49. Alternando a posição para que todas as bênçãos divinas sejam corruptível e incorruptível, venha a ser um direito possessivo do grupo, agindo combinado. Um obedece pela herança eterna e o outro pela herança perecíveis. Versículo 50. Quando o obediente ficar na posição de quem está contra a lei, como em transgressor, sua prioridade é não desagradar a Deus, mas ganhar em transgressores, no uso do seu raciocínio objetivo e interpretação. Versículo 51. De modo exemplar, mostra uma forma de alcançar objetivos, sem desagradar tanto a Deus, usando as leis transitórias já estabelecidas, temente a Deus, indicando o meio de crescer no setor financeiro, cuidando do bem-estar do seu próximo. Versículo 52. Pela projeção independente, não mais terá que se preocupar com o mal-estar do seu próximo, para poder resgatar as bênçãos extraídas assim o bem e posse de maneira errada, sacrificando o seu próximo. Versículo 53. Porque as bênçãos que passa de Cristo vêm pelo uso dos critérios da obediência e direito conquistado no sacrifício de Cristo, não sendo mais necessário sacrificar outros seres humanos para obter direito de posse.
Versículo 54. Vem em função de único e o perfeito sacrifício. Todos são abençoados por Deus, inclusive seu próximo, que seria o sacrificado, sendo também abençoado, alcançado pelas dádivas de Deus. Vamos repetir o 54. E vem em função de único e perfeito sacrifício. Todos são abençoados por Deus, inclusive seu próximo, que seria o sacrificado, sendo também abençoado, alcançado pelas dádivas de Deus. Então aqui, irmão, a gente conclui o capítulo 15, né? Ou melhor, o capítulo 7 da parte A, com 54 versículos. E a gente vai encerrando por aqui. Agradeço a todos, em nome de Jesus.